Fala galera, você está ouvindo mais um episódio do T-Rex Cast, podcast 100% focado em trabalho remoto para o exterior. Meu nome é Vinícius Dacal e sim galera, tem vaga para trabalhar com QA para o exterior. Olá pessoal, meu nome é Davi Alcoforado e eu fui trabalhar numa empresa remota para o exterior e acabou que só tem pessoal do Brasil, na verdade. Prometeram uma coisa e o que mais tem é outra. Mas cara, hoje a gente vai conversar com o Davi. Cara, o Davi que tá aí trabalhando remotamente para o exterior, a gente vai conhecer um pouco da história dele, da trajetória dele. Eu queria começar agradecendo o Davi, cara. Obrigado por disponibilizar esse tempo de trocar uma ideia aqui com a gente, levar essa palavra do trabalho remoto para o exterior para mais pessoas. Ah, que isso, prazer é meu. Como eu falei para você mais cedo, é um sonho estar falando aqui, gravar um podcast e tal. Eu sempre quis falar um pouco sobre minha experiência, então bora lá para esse papo, né? Depois daquele talk que a gente já teve na comunidade, né? Hoje vai ser legal para se aprofundar ainda mais. Sim, isso é legal conhecer um pouco mais. Eu já venho acompanhando o Davi já tem um bom tempo. Ele entrou com a gente na comunidade, na mentoria já faz. Acho que já fez mais de um ano, né? Tu entrou na segunda turma? Foi na segunda turma. Já deu mais de um ano. Então ele já tem um bom tempo ali com a gente. Ele também já fez essa sessão ali dentro da comunidade, também conversando com o pessoal. Hoje vamos aprofundar um pouco mais e trocar uma ideia aqui. E para começar, quantos anos tu tem e de onde que tu é? Compartilha com o pessoal. Tenho 21 anos e eu sou de Recife, Pernambuco. Você está fazendo alguma faculdade? Está terminando a faculdade? Então, na verdade, era para eu terminar agora, no meio do ano, ciência da computação, mas eu acabar só terminando no final do ano, porque o que aconteceu foi que eu comecei a estudar numa presencial, né? E aí, nesse meio termo de pandemia e tal, tudo virou home office, eu comecei a estagiar, comecei a trabalhar, e aí eles obrigaram a querer voltar presencial à faculdade. E aí eu acabei mudando para uma EAD, e aí basicamente deu uma atrasada aí, né? Mas tudo certo, contanto que eu tô fazendo o que eu mais gosto, que é trabalhar. Hoje tu tá trabalhando para onde? Estou trabalhando para uma empresa chamada IntelliSense, é lá de Cambridge, na Inglaterra. Então, basicamente, é uma empresa de soluções de inteligência artificial para o mundo da mineração. E não é mineração de cripto nem nada, é mineração de minérios mesmo. Então, eles têm até clientes aqui no Brasil, de Minas Gerais, etc. Então, é basicamente isso. Que legal, cara. O que tu faz hoje? Qual que é a tua atividade principal? Das soluções que a empresa tem, né? No mundo da questão da mineração, tem vários produtos, por assim dizer, e eu sou mais focado ali na equipe de stockpile, que a tradução, assim, para português seria tipo pilhas de estocagem. Na verdade, nenhum de nós que não trabalha realmente no campo ali com essas coisas sabe muito bem do que se trata, né? A gente vai meio que por osmose ali do dia a dia, mas tem termos que até hoje eu não sei muito bem. Mas eu sou mais focado aí nessa parte. Então, o que a empresa tem é um site, né? Não é um aplicativo, é um site mesmo que a gente testa, né? São vários ambientes, mais de 30 ambientes a empresa tem para seus respectivos clientes. Então, eu sou mais focado ali em testar algumas coisas específicas desse produto, mas eu também dou suporte em mais áreas, porque desde o começo, né, o que foi conversado é que a equipe de QA é cross-product. Então, basicamente, a gente está ali para suportar todos os produtos. Mas, legal. Vamos entender um pouco como é que foi tua trajetória até chegar nesse momento, até conseguir essa oportunidade de trabalhar para o exterior. Como é que conta a história aí do Davi? Como é que foi que o Davi entrou nesse mundo da computação? Cara, então, sobre o mundo da computação, olhando para trás agora é muito louco de entender, porque as coisas simplesmente aconteceram muito cedo. Então, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer ao certo, eu só sabia que desde pequeno eu gostava de mexer no computador e eu sempre me dei muito bem com matemática. Então, assim, eu sabia que exatas era o que eu melhor me dava. E assim, já tinha o histórico na família, o meu pai formado em tecnologia da informação, muitos anos aí gerente de TI, minha irmã formada em engenharia da computação. Então, eu gostava sim de entender o que eles faziam e tal, mas tinha uma coisa que me assombrava um pouco, que era quando minha irmã estava com os protótipos aqui em casa. Então, era alguma coisa de hardware. Então eu olhava para aquilo ali, e como eu sou ausente de coordenação motora, eu falava, isso aí não dá para mim. Quando eu fui terminar ali o ensino médio, uma conversa com meu pai, eu falei, então, pai, eu quero essa área de computação, mas tem que ser curso que tiver menos hardware possível, porque esse negócio eu não me dou. Foi aí que a gente conversou e tal, e acabou optando por ciência da computação. E aí eu comecei e tal. Eu lembro até que no primeiro período teve já uma cadeira de hardware, eu já dei uma desanimada,
mas deu tudo certo. E foi aí que eu ingressei nesse mercado, né, por assim dizer. Foi em 2020 que o meu cunhado, ele tinha uma Insurtech, e aí ele me chamou, assim, para eu trabalhar um estágio não remunerado lá, né? Então ele me chamou para eu ganhar experiência mesmo. Eram umas 4 horas no dia e tal, mas dava ali para eu ter a vivência do dia a dia, ter as calls e tal, me integrar ali no mercado de trabalho realmente e entender como era a prática ali de pegar o ritmo e de trabalhar com demandas, sob pressão e tudo mais. Então eu passei ali uns 6 meses e aí foi quando veio a primeira oportunidade de estágio remunerado numa empresa chamada Lifer. E aí acabou que eu só passei um mês lá. Esse foi engraçado, porque nesse meio termo veio uma proposta também de estágio do César, que é justamente como se fosse uma fábrica de software, enfim. Também tem a faculdade, que era onde eu estudava, que era a César School, era justamente para a área de teste. Então, essa era a diferença. Na Liferay, o estágio também tinha área de testes, mas não era focado em alguma coisa específica, e no César tinha essa questão. E meus amigos da faculdade sempre brincavam comigo, diziam que eu iria me dar bem nessa área, porque a gente tinha uma cadeira de programação imperativa e funcional, e o professor ele era bem esperto assim de fazer a questão de entradas e saídas nas provas e tal. Ele fazia uns casos lá que era para quebrar seu código mesmo. Então, eu sempre que eu terminava, eu fazia, sei lá, um TXT cheio de entradas e saídas para ver os resultados e para comparar com o programa da galera para ver o que é que tava dando, se ia quebrar e tal. E a galera sempre falava, brincando assim, né? Que eu ia me dar bem nessa área de teste. Então, quando veio essa proposta, por mais que eu estava só um mês lá, me balançou muito, eu pensei muito nessa questão e acabei aceitando. E aí foi uma decisão muito acertada, né? Eu fui para um time só de QAs lá, basicamente com um projeto da Motorola, e aí eu pude aprender muito. E passei cerca de 11 meses lá. Foi aí que eu me integrei no mundo de teste e enfim, acho que o resto eu falo mais pra frente, porque foi justamente depois dessa questão da mentoria, quando eu comecei a me atentar mais ao mercado de trabalho exterior também, né? Mas como eu entrei na área de testes, foi justamente nesse estágio, do César para Motorola, e aí que eu consegui aprender muito, bastante. Meu líder era muito bom mesmo, e nossa equipe era bem sincronizada, assim. E aí eu consegui aprender tanto de automação, testes manuais e tudo. Me deu um background muito, muito legal. Eu lembro de acompanhar ali, porque daí quando a gente se adiciona no LinkedIn, acaba seguindo. Eu lembro de acompanhar todo dia, entrava ali perto da hora do almoço pra ver alguma coisa no LinkedIn, fazer um post, pra falar o Davi compartilhando um novo título lá que fez algum curso ou finalizou algum curso, ou na Udemy ou do próprio LinkedIn, né, cara? Tava todo dia compartilhando um novo diploma ali. Pois é, essa época aí foi mais justamente quando, assim, já no fim do estágio, para quando eu consegui minha primeira vaga ali CLT, né, que foi numa empresa lá de São Paulo chamada Ilha Digital. O que acontece é que essa empresa ela tinha um processo ali de trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo. E acabou que no começo ainda tinha o segundo para me alocarem. Então, eu só estava em um por enquanto, para uma companhia de seguros lá do Peru, chamada Interseguro. Foi até que me ajudou bastante a melhorar meu espanhol, porque tinha só uma basezinha assim, e aí eu consegui todos os dias em call com eles e tal, consegui melhorar meu espanhol. Essas outras 4 horas eles simplesmente falavam que era para eu dedicar para aprendizado mesmo, né? Foi aí que eu fiz vários cursos, né? E também fiz aí dezenas de entrevistas, então basicamente eu tava ali o tempo todo compartilhando e tal, o pessoal me notasse, o algoritmo rodasse a favor. Foi uma época bem bacana que, assim, a ansiedade com certeza de conseguir estava muito grande, mas que eu conseguia visualizar que estava perto. Até porque quando eu entrei nessa empresa, na ilha, com 30 dias assim mais ou menos, eu recebi uma proposta da Neon. Isso me balançou bastante, assim, não só. Sim, a questão financeira não era tão melhor, mas eu achava que na Neon eu ia poder aprender muito mais, porque creio que, assim, bancos em geral têm uma carga bem puxada, assim, e te puxam para aprender mesmo. E era o que a líder de lá me falava e tal. Mas como eu sentia que eu estava bem próximo, assim, de um T-Rex, então eu acabei dando uma segurada e falei, vamos tentar mais. E um mês depois a resposta veio, basicamente. Eu lembro que você tava num ritmo bem acelerado, né? O que a gente propõe normalmente vai ter que aplicar para bastante vagas, vai ter que fazer bastante entrevista, porque provavelmente não vai ser na primeira entrevista que vai receber o sim. Vai levar um tempo até para poder encontrar realmente a vaga que você se encaixa melhor.
até para poder chegar no sim, né? E como é que foi essa chegada do teu sim, cara? Como é que foi pra ti? Tu lembra? Normalmente pergunta, né? Tu lembra onde que você tava, o que que você tava fazendo, o que que mudou pra ti? Com certeza foi inesquecível. Eu lembro que eu tava aqui mesmo na minha mesa trabalhando e tal. E aí a recrutadora, que hoje trabalha comigo, né, a do RH, ela tentou me ligar por vídeo no WhatsApp, eu não atendi na hora porque eu não tinha visto, né? E aí ela mandou uma mensagem assim, perguntando se eu podia falar e tal. Eu disse que tinha boas notícias. Quando ela disse que tinha boas notícias, aí eu já comecei a imaginar, né? E aí quando ela me ligou mesmo, que a gente conversou, aí ela deu as notícias e tal, eu fiquei muito feliz aí contando assim para as pessoas mais próximas, né, família e tal. E pois é, e foi muito louco assim de entender porque tinha vários documentos e tal. Aí tem um primo que é advogado, ele mandou os documentos para ele dar uma olhada, ver se estava tudo certo mesmo, que realmente era algo muito diferente do que eu já tinha visto, né? Eu lembro até que na época eu tava tão ansioso que eu até nem levei em conta lá o aviso prévio, eu saí antes, tipo, eu pedi pra sair antes, no caso, né? Mas enfim, a ansiedade tava a milhão e realmente quando eu mandei a documentação assinada e certinho lá, e foi aí que deu um frio na barriga mesmo, que tava só esperando acontecer. Quando eu fui falar pra minha líder comunicar e tal também, ela super entendeu, ficou muito feliz e com certeza, né, eles até brincaram, falaram se aparecer alguma vaga, lembra da gente e tal, porque é inesquecível mesmo. E tu lembra, assim, não vou falar o valor final, mas tu lembra, se fosse fator multiplicador, quantas vezes mais ou menos que deu diferença do salário que tu ganhava aqui no Brasil pra fora? Cara, se for contar com benefícios e tal, acho que duas vezes mais, basicamente. Só que, tipo, foi um salto muito grande, porque eu saí do estágio, aí pra ganhar, assim, acho que três vezes mais ou menos, do que eu ganhava no estágio. E 2 meses depois eu já multipliquei isso, entendeu? Então foi algo, assim, bem exponencial, por assim dizer. Foi bem rápido, né? Sair para multiplicar três, depois desses É, três multiplicar mais vezes mais duas. dois. Não, eu lembro que teve um ótimo retorno. Que legal, cara. Tu lembra alguma coisa que tu adquiriu, ou o que que mudou, assim, questão financeira, ou que tu notou assim, putz, se eu não tivesse o T-Rex, se eu não estivesse trabalhando remoto para fora, eu não teria demorado mais para conseguir isso? Teve alguma coisa que tu conquistou nesse tempo? Cara, com certeza. Principalmente a questão da ajuda. Então, a primeira coisa que eu pude foi ajudar bem mais em casa. Algo que, assim, com o salário que eu tinha aqui, era algo bem menor. Não só ajudar em casa, mas eu decidi passar a ajudar mais pessoas, assim, tipo, meio que investir ajudando em alguma coisa, seja um curso, seja o que for, para principalmente nesse mundo aqui de tecnologia, né? Que eu incentivo muito as pessoas a entrarem, tem muitas oportunidades e às vezes vejo muita gente até próximo mesmo, meio que perdido, e as oportunidades estão aqui. Então eu tento sempre incentivar, principalmente aqueles que demonstram vontade, né? Aí também tem as questões assim de desfrutar mesmo, né? Passei a viajar mais, consegui montar um setup bem melhorzinho aqui e tal. Acho que todas essas coisas assim, se eu não tivesse conseguido o T-Rex na época, né? Deveriam ter demorado consideravelmente mais. Tu chegou a já viajar lá pro país da empresa, conhecer o time? Não, não. Essa questão da viagem para lá, eles ainda. Ano passado era mais por uma questão da pandemia ainda, se eu não me engano. Eles disseram que tá nos planos ainda, pelo menos para o pessoal da América Latina se reunir, entendeu? Mas eu ainda não cheguei para lá, não. Mês que vem eu vou para Espanha, aí eu tô pensando em dar uma passada lá, eu vou ver se eu consigo dar uma ida lá em Cambridge. Pô, vai pra Espanha. Tem alguns planos específicos ou só fazer um tour ali na região mesmo? É, meu amigo vai casar, meus amigos, na verdade, vão casar lá em Granada. Então eu vou chegar lá por Barcelona e como eu sou torcedor muito assíduo, né? Aí eu vou assistir um jogo lá e depois eu desço pra Granada e de lá a gente vai rolar o casamento e depois eu vou passar mais uns dias lá, a gente vai rodar por Sevilha, Madrid, Málaga, enfim. Bem, tu já pôde praticar o teu espanhol ali na outra empresa, então agora vai uma oportunidade a mais pra. Pois é, aqui na IntelliSense, na verdade, eu cheguei a ter uns 3, 4 meses, eu acho, de aula de espanhol, né? Começou ano passado e justamente o que me surpreendeu foi que eu fui para o nível avançado já de cara. E realmente a professora sempre elogiou meu espanhol, assim, tal, disse que não tinha sotaque, que estava preparado. E aí acabou se encerrando esse ano, mas assim, tento sempre dar uma exercitada. E aí, esse próximo mês aí eu vou poder exercitar na prática, vamos ver
como é que vai ser. A Espanha ainda não conheço, a gente até tinha estudado de talvez em uma das viagens da empresa também aproveitar para ir para Espanha, mas devido ao tempo que a gente ia ficar lá, a gente acabou, a empresa tava fazendo um summit em Portugal e a gente acabou ficando em Portugal. Aí a gente acabou conhecendo Portugal mesmo. Pegando carro e tal, é um país bem tranquilo, assim, aliás, para pegar um carro e fazer um tour, sabe? Eu gostei bastante de conhecer o país, mas a Espanha também é outro país que ainda quero conhecer. A gente chegou a passar ali por um canto de Portugal que tinha até plaquinha lá falando para pegar uma estrada para seguir para Espanha, mas não tive a oportunidade de conhecer. Mas que legal, cara, ver que tu tá fazendo toda essa trajetória, conhecendo outro país. E já vou puxar um gancho, porque tu falou sobre o espanhol, aprender idioma. Como é que foi essa questão do inglês pra ti, de aprender inglês? Como é que foi a tua história com o inglês? Então, a minha história com o inglês, na verdade, é muito antiga, né? Porque os pais sempre incentivaram aqui em casa o estudo do inglês. Então, minha irmã já fazia assim, desde que eu me conheço por gente, minha irmã já estava no inglês. Minha irmã é 8 anos mais velha que eu. E aí, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu acho que eu comecei na cultura inglesa. Eu fiz 2 anos lá, fiz 2 anos no CNA também. Depois, dei uma parada, que eu fui estudar no colégio interno. Mas, assim, sempre principalmente com músicas, eu sempre exercitava com séries, sempre assistia em inglês. Então, mesmo esse tempo parado assim, eu tava meio que no estudo ali passivo, por assim dizer. E quando chegou a pandemia, eu tenho uma irmã que ela é professora de inglês, né, particular, e aí a gente começou a fazer umas aulas. Eu passei aí, não sei se 2 anos, mas aproximadamente 1 ano e meio, dois, estudando com ela toda semana, 1 horinha ali. E aí pronto, quando chegou essa oportunidade, né? Além de que no estágio a gente já tinha, assim, algumas atividades em inglês, toda quinta-feira, eu acho, era o dia de todo mundo falar inglês nas calls e tal. Também tinha que se comunicar, às vezes, com pessoas de vários lugares do mundo. Então, quando chegou a hora, também por já ter feito essas dezenas de entrevistas, então era um negócio que tava bem tranquilo mesmo. E aí, até quando chegou esse ano, minha irmã falou que era melhor a gente suspender as aulas porque já estava sem necessidade, por assim dizer. Então, pois é, essa vivência minha diária de estar sempre falando com muita gente de vários países, diferentes sotaques, então isso chegou num ponto que para mim hoje é bem tranquilo falar com qualquer pessoa. E pois é, por isso que não chegou a ser uma barreira nem nada assim. Tu teve algum medo relacionado a inglês ou relacionado a outra coisa para esse primeiro dia? Ou tu teve durante o primeiro dia, primeira semana, trabalhando pro exterior? Ah, cara, nos primeiros meses, para ser sincero, porque não com o inglês, mas com os processos da empresa, parecia que não acabava de coisa assim. Era muita e muita e muita coisa e cada vez mais surgia, você não, pouco tempo para assimilar, e você não sabia se você ia dar conta mesmo. E ainda tem a questão do probation time, né, que é um período de avaliação ali de 3 meses. Então, você fica meio que sem saber ali e tal, se você vai dar conta, mas quando já deu metade assim do período, já recebi um feedback que foi positivo, então vamos nesse caminho, vamos tentar melhorar o que precisar. Mas com certeza foi um processo assim bem difícil no começo de estar aprendendo, porque ao mesmo tempo que você precisa tirar várias dúvidas, você não quer incomodar ninguém, tipo, você quer realmente meio que tomar conta ali do assunto, né, por si. Então, eu sempre tive pelo menos essa abordagem de só acionar alguém assim superior em último caso mesmo, se a coisa estiver tensa. Então, foi aí com o tempo. Também tem toda a questão de como a empresa estava antes para como está agora, em questão de documentação. Hoje a gente melhorou muito e eu pude participar desse processo. E acho que para quem chega agora está bem mais tranquilo. Acho que essa é a tendência das empresas, né, durante os anos, porque você vai melhorando a documentação, aí quem vem chegando vai tendo mais facilidade. Então, esse período foi bem difícil, mas aí eu lembro que quando também terminou esse período aí de avaliação, aí eu tirei um fardo das costas e me permitiu trabalhar mais tranquilo. Cara, a gente também tinha na empresa que eu trabalhava, na primeira tinha, bem, toda empresa, acho que como funciona no Brasil esses 3 meses de avaliação, né? Tem na outra empresa que eu trabalhava, era feito um primeiro contrato, acho que de 6 meses, e daí seria esse contrato teste. Mas normalmente eu não cheguei a ver ninguém assim que não passou. Eu acho que é mais para a empresa se proteger e alinhar as expectativas caso alguma coisa
dê errado ali no meio do caminho. Realmente a empresa errou na avaliação, na hora de contratar, não conseguiu entender algumas coisas. Que isso já aconteceu em lugares que eu tava, de a empresa avaliar uma pessoa, a pessoa no teste bem tecnicamente, mas de repente a pessoa no dia a dia não fazer, simplesmente não aparecer. E daí fica mais fácil para a empresa de criar do que criar todo um processo de 3 feedbacks, de criar toda aquela complexidade. Então, mais fácil ter esses 3 primeiros meses de adaptação. É, é Mas o, é eu o acho famoso. É raro, mas acontece, né? é raro, mas acontece. Mas eu acho que na primeira vez que eu entrei, eu tava mais preocupado no início ali. Eu acho que no primeiro mês eu fiquei mais preocupado, mas não relacionado especificamente a esse período de avaliação. Mas como que seria essa adaptação, o inglês? Eu acho que eu ainda tinha bastante medo do inglês. É que tu teve uma longa história de prática de inglês, eu lembro. Tava num nível já bem mais tranquilo, né? Bem evoluído na parte do inglês. Daí tu não sentiu esse receio. O meu era mais medo do inglês. Eu ainda tinha bastante dificuldade. Mas que legal entender. Qual que foi, no dia a dia, qual que foi o teu gap? Assim, tu sentiu algum gap técnico? Ou alguma coisa que você gostaria de ter estudado antes e preparado antes? Tu acha que poderia ter te ajudado? Cara, técnico não, mas acho que essa questão da documentação foi algo que realmente eu consegui pegar só com o tempo. E acho que, não sei se era muito bem questão de ter estudado antes, acho que como eu ainda só tenho 2 anos de experiência na área, né? Eu tinha vindo de um estágio e tal, praticamente, então acabou que eu não tive tanta oportunidade de trabalhar com documentação. Eu escrevendo, né, a própria documentação, etc. E aqui a gente sempre teve muita liberdade, autonomia. Então, é algo que a gente sempre prioriza aqui, quando está em período de contratação, etc. É alguém que tenha capacidade de ter autonomia sobre os assuntos, sobre o que precisar. Essa era uma tecla que minha líder sempre batia comigo, que eu precisava tomar conta das coisas, por assim dizer. E foi algo, acho que, assim, natural com o tempo, eu consegui realmente pegar o gancho. No começo eu sofri muito, assim, mas com o tempo acho que eu consegui melhorar, né? A gente documenta tudo no Notion e aí o ChatGPT, por exemplo, me ajudou pra caramba agora para deixar as coisas mais personalizadas, mais legíveis, por assim dizer. Então, acho que realmente foi uma construção de experiência, eu considero, e olhando agora, eu vou completar um ano agora, dia 5 e realmente acho que agora é o momento que eu tô mais entendendo 100% o que eu estou fazendo e eu e todo mundo estamos sempre na mesma página sobre o que está se passando. Então, acho que isso ajuda muito todo dia eu entrar e conseguir desempenhar meu melhor. Os 2 anos de experiência que tu mencionou é se somar tudo, desde o estágio, tua experiência profissional aqui, É, e mais essa experiência pro exterior. perfeito. Então, tu tinha estágio mais experiência profissional, tu tinha 1 ano mais ou menos de experiência quando tu conseguiu 1 ano e um mês, eu acho, alguma coisa assim. 1 ano e 1 mês. Só de experiência, da experiência full time era quanto tempo? Cara, eu saí de lá com 2 meses. Com 2 meses, que era o teu trabalho full time. Antes disso foi estágio. O sim eu recebi com 1 mês e pouco Aham. do E, trabalho remoto. esse era o primeiro trabalho full time, sem contar o estágio. Perfeito. Então, provavelmente esse é o recorde. Se a gente fosse contar só como Full experiência time, né? profissional, full time, tu é a pessoa com menos tempo de experiência que conseguiu um trabalho remoto para o exterior ali dentro da comunidade. Depois disso, eu acho que é o Matheus, que o Matheus tinha 4 meses, 5 meses, se contar os 2 empregos, ele tinha 5 meses trabalhando aqui, e daí quando ele conseguiu a primeira oportunidade também para trabalhar para fora. Então, tu quebrou esse recorde também. Que massa. É uma grande experiência. E pensando assim pro futuro, o que tu. Que eu sei que você já teve várias. Fala um pouco da tua experiência. Eu acho que é legal até a gente ver isso, porque já falou que já teve um pouco de experiência até de liderança, quando não tem um líder. Como é que tá sendo para ti dentro da empresa? Como eu disse, minha líder, e assim, o modelo de trabalho é visado muito em dar autonomia para as pessoas. Por exemplo, quando ela estava de férias, em diversos momentos, eu que atendia ali até algumas reuniões no lugar dela e a responsável por passar os feedbacks, o que precisava fazer, discutir algumas coisas e também orientar o pessoal que tinha chegado agora, né? E isso aconteceu, sei lá, eu com 6 meses na empresa e, tipo, por eu ser a pessoa, tinha outra integrante da equipe que estava em licença maternidade, então eu era a pessoa ali mais velha, entre aspas, disponível, né? E aí eu
meio que estava responsável ali sobre os processos e tal. E além do mais, como eu disse, eu sou ali o responsável pelo time de Stockpile, propriamente. Então, assim, todas as atividades que são relacionadas a eles, seja testar correção de bugs, seja nova iniciativa, elaboração de caso de teste, tudo isso sou eu quem faço. Então, basicamente, essa questão de liderança é isso que é muito exercitado no dia a dia e que isso sim, acho que foi o maior gap que eu identifiquei de minhas skills. Porque acho que a questão da liderança não é só no âmbito profissional, mas acho que vem algo pessoal também. Então, muitas pessoas começam a exercer isso desde mais novos, em coisas mais simples. Eu não tive muito isso, mas aqui eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo mais essa questão da liderança e foi algo que me agregou muito, que eu gostei muito e passei a me enxergar mais nessa questão. Então, eu acho que eu lembro que na entrevista que eu participei, eles perguntavam se eu me enxergava mais como um especialista ou um líder nos próximos anos. E eu acho que eu respondi especialista, e realmente essa era a visão que eu tinha mais. Porém, com o tempo, com essa expertise que eu pude ganhar, eu passei a me enxergar mais no âmbito da liderança, com certeza. Que legal, cara. A gente acaba se encontrando, né, com o tempo. No início, pelo menos pra mim, assim, compartilhando, eu tinha mais essa visão de que é evoluir carreira, por exemplo, ir pra liderança depois. Eu achava que eu ia ter mais skills, que eu tinha skills pra ir pra liderança. Aí até o ponto que eu acabei chegando na liderança, só que eu vi que, igual, tu já tá exercendo as atividades que é relacionado ali. No meu caso, foi um salto de se você é individual contributor, tipo, tá desenvolvendo, fechando tarefa ali no Gira, de repente, agora você é líder. Não existiu uma transição, então para mim foi muito brusco essa transição, essa mudança. Eu vi que as tarefas de liderança não eram muito para mim. Tá em muita reunião, participar de mais reuniões, trocar muito de contexto, ter que fazer o planejamento, delegar as coisas para as pessoas. Não me vi muito nesse papel. Acho que nos 11 meses que eu trabalhei como líder. E daí eu achei que faria mais sentido para mim voltar a ser individual contributor. E daí a felicidade é que veio uma oferta daí para voltar a ser software engineer para ganhar mais. Então, unia o útil ao agradável e acabei aceitando a oferta. Mas legal ver, tu inicialmente veio com essa mentalidade e agora tá descobrindo outros skills, né? Eu acho que a gente faz planos e a gente começa a acontecer a carreira ali em tempo real e acaba mudando os nossos planos, cara. Legal, bem interessante essa perspectiva. Cara, o que tu acha que contribuiu ali, durante o processo? O que tu acha que fez mais diferença para tu ter conseguido esse resultado tão rápido? De iniciar, desde que você iniciou ali, tomou a decisão de ir atrás de uma oportunidade para o exterior, pensar assim, existe esse tipo de oportunidade, eu quero para mim, até você receber teu sim, o que você acha que acelerou e tornou o processo tão rápido? Acho que foi a questão de saber escutar o não, que veio por muitas vezes, né? Então, aquele conceito que vocês ensinaram de funil nunca saiu da minha cabeça. A questão de você vai aplicar para centenas, você vai passar ali, conseguir uma primeira entrevista em bem poucas, vai passar de processo menos ainda, e para conseguir o sim é uma probabilidade muito pequena, por assim dizer. Então, acho que naquela época ainda mais que hoje. Acho que com o tempo as coisas vão tendo mais visibilidade, mas naquela época acho que ainda mais que hoje. Então, como eu disse, acho que eu fiz talvez mais de 100 entrevistas nesse período. Então, era isso, era entender. Às vezes tinha entrevistas do tipo, de eu pedir assim minha faixa salarial e eles pedirem quanto eu ganhava e eles, assim, meio que contestarem isso, mas acho que essa é a questão. Eu sempre estava no que eu achava que era o certo. E eu falava, bom, eu tô pedindo com base no valor que eu acredito ter, e não baseado na condição de agora. Então, foi isso que foi levando, por assim dizer. A minha primeira mesmo entrevista que foi mais longe foi para uma empresa da Austrália na época que eu cheguei, tipo, até a última etapa, assim. Foi em janeiro, acho, do ano passado. Então, não tinha nem um ano de experiência ali, tava nesse processo. Eu lembro que eu até tava de férias. Até nas minhas férias eu tava fazendo várias entrevistas, tipo, tava viajando, tava na casa de um amigo de uma pessoa, mas eu tava fazendo várias entrevistas, tipo, a gente tava entre amigos, na piscina, na casa de uma amiga, e eu falei, pessoal, eu já volto, eu vou na entrevista ali, eu parei num canto e liguei meu celular e fiquei falando. Então, acho que foi essa questão. Esse não dessa empresa da Austrália, eu achava que tinha me desempenhado muito bem na entrevista e o recrutador dava a entender tudo e que estava tudo certo. Então, esse não
que ainda demorou uns dias, tipo, ele falou que ia dar a resposta um dia, acabou dando vários dias depois. Foi algo meio duro, assim, na época, porque a expectativa já estava alta, mas foi justamente o que me ajudou a botar os pés no chão e entender, bom, eu ainda tenho essa variável aqui de ter pouco tempo de experiência que vai jogar contra mim, mas eu não vou parar por causa disso. Eu sei que é possível. Então, foi aí que eu persisti, porque eu sabia que era possível porque eu estava tendo várias entrevistas. Se não fosse possível, nem para isso eu estava sendo chamado, não receberia abordagens no LinkedIn. Então, foi nisso que eu me mantive tentando. E justamente, acho que o sim veio na melhor hora possível, assim, quando justamente eu pude dedicar mais tempo ali para conhecimento e tal. E acho que o ponto-chave é realmente não desistir na prática, porque as oportunidades, por mais que existam notícias que o mercado tá pior, tá melhor, seja o que for, mas existem diversas oportunidades e a forma que eu consegui foi talvez até a mente convencional. Como a gente já conversou, vocês indicavam para a gente várias plataformas, né, de aplicação que eu também utilizava, mas essa que eu consegui foi aplicando pelo LinkedIn. Eu simplesmente abri o LinkedIn lá, botava mundialmente lá na questão localização, tava aqui o engineer, botava no Easy Apply, porque é bem rapidinho, e saía aplicando assim, de monte. Então, foi assim que eu consegui a minha vaga. Então, acho que não tem nenhuma fórmula, mas essa questão de você continuar tentando e tentando e não se abalar pelos nãos é muito importante. Que massa. Então tu fez o filtro, só que tu aplicou para várias, né? Através do É, LinkedIn. Utilizando o Easy Apply e aplicou para várias, não foi só para uma. O pessoal, muitas vezes é que o pessoal fala assim: "Ah, eu tô aplicando para fora, mas eu nunca tenho resposta". Aí você vai ver a pessoa fez 10 aplicação pelo Easy Apply, pelo LinkedIn. Não vai ter resposta. Quais são as chances que a pessoa vai ter uma resposta entre 10 aplicações com o Easy Apply? Porque o Easy Apply, como é fácil, literalmente, como é fácil aplicar, todo mundo aplica dessa maneira. Então a chance de ter um destaque é muito menor, né? Então você tem como fazer essa aplicação. E daí tem esse outro agregador que geralmente a gente comenta, é que a maioria que tá. Normalmente a maioria das vagas que a gente vê por ali é que não acaba sendo remoto, mas só para dentro do próprio país. Né? Mas que legal, cara, que deu certo. É um fator ainda, a probabilidade era ainda menor e chegou para ti. É um sinal que teve aí uma convergência do universo convergindo para conseguir essa oportunidade. E é bem o que tu falou, assim, aprender a receber esse não e entender que muitas vezes também não é com a gente, muitas vezes não é o não é pessoal, não é que não gostam de você. Tem tanta coisa, eu estando do outro lado, ajudando a fazer processo seletivo, às vezes entra para uma entrevista, a gente sai, daí vai escrever o review da pessoa, e daí a gente gostou da pessoa. Putz, gostei desse candidato, vou escrever aqui um review, tudo que eu achei de bom, tudo que eu achei que ainda... Porque sempre tem pontos fortes e pontos fracos. O que a gente acha que, para vaga que a pessoa está aplicando, o que a gente acha que a gente não identificou na pessoa e que a gente acha que seria importante ter para vaga. E o que a gente identificou. Então todo candidato tem isso. E às vezes tem um candidato que você gosta muito e que vai bem, só que, putz, aparece outro candidato que vai ainda melhor. E daí às vezes é o candidato que foi super bem, só que igual ao teu caso, tu tinha pouco tempo de experiência. Às vezes você aplicou para várias dessas vagas, às vezes você foi super bem na da Austrália, como você percebeu, só que entrou com um candidato que tinham uma experiência mais específica atrelada à vaga. Às vezes não é nem um candidato melhor no sentido nem a níveis técnicos, mas é que tem uma experiência muito específica que para aquela vaga naquele momento é muito importante. Então como que a gente vence isso? É aplicando mais e aumentando a probabilidade de fazer mais entrevistas e aumentando a probabilidade de receber o sim, né? Que bom que tu entendeu isso. Eu lembro que tu foi um dos que seguiu o método, foi aplicando, tava conseguindo entrevista toda semana porque realmente tava ali, tava aplicando. Tem muita gente que às vezes entra, aplica um pouco, desiste, no sentido assim, não desistir, mas assim, a gente tá na roda da vida, né? Você tá ali trabalhando, estudando, cuidando da família, fazendo as suas coisas. Aí você entra, começa a caminhar nessa roda, aí você para, vou fazer umas aplicações, aí volta pra roda e fica caminhando nessa roda. Vou fazer as aplicações. Tem hora que tu cansa e tu só quer manter a roda girando, tu não quer parar pra tentar trocar de roda.
Fazer, trocar de vida. Mas legal, cara, ver essa experiência e essa trajetória. Tem algum recado pra dar pro pessoal? Até algum fun fact? Tem algum fun fact? Alguma situação engraçada que tu passou durante esses meses? Cara, situação engraçada. Ah, tem o que eu falei na abertura, né? É uma questão engraçada que aqui na empresa a nacionalidade com mais pessoas é o Brasil. Então, assim, o que mais tem na empresa é o brasileiro. E Brasilicense. assim, é, pois é, então eu pensei que ia ser muito mais gringo, né? Mas por ser uma empresa da Inglaterra, mas acabou que eles recrutam bastante brasileiros para cá. Não só brasileiros, mas pessoal da América Latina por si só. Mas isso foi algo bem positivo aí que possibilitou o curso de espanhol e tal. Isso foi bem incrível. Questão assim de fun fact, acho que só com relação aos sotaques mesmo. Quando eu entrei lidar com diversos sotaques era algo meio difícil no começo, mas com o tempo você pega, você vai entendendo, às vezes, enfim, você não precisa nem entender, às vezes é só pegar o sentido do negócio e por aí vai. Com relação ao recado, eu acho que é isso mesmo que eu falei. É importante que cada um, não só para conseguir um trabalho remoto posterior, mas digo no mercado em geral, é muito importante que cada um realmente bote a mão na massa ali e que dedique realmente tempo de qualidade para agir em cima disso, porque acho que o meu exemplo e de muitas pessoas demonstram a possibilidade das coisas e você entender o timing certo das coisas, porque, pois é, eu também participei, quando entrei aqui, comecei a participar da questão de entrevistar as pessoas e você vai entendendo que são muitas variáveis envolvidas. Então, é cada um entender que você tem a oportunidade apenas de aumentar as chances de dar certo, mas você não tem o controle propriamente dito ali sobre o resultado. Isso foi algo que eu aprendi na prática com todas essas entrevistas, mas eu sempre tinha certo na minha cabeça que não era sobre os 100 nãos que eu ia receber, e sim sobre o um sim. Acho que essa é a parte mais importante quando você está tratando com esse processo. Eu vou fazer umas perguntas aqui rapidão, que eu tinha aberto uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Aliás, se tu tá ouvindo no podcast, quer fazer pergunta, quer manter antenado, fazer pergunta para próximas pessoas que vierem aqui, segue lá no Instagram, o viniciusdacal.remoto, que daí a gente abre caixinha de pergunta para vocês mandarem as suas perguntas pra gente fazer aqui pros convidados, tá? Então, eu vou percorrer aqui, tem algumas perguntas que eu sei que a gente acabou já respondendo aqui na nossa conversa. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Essa daqui a gente não chegou a conversar. Como é em relação à exigência técnica comparando com o Brasil versus exterior? Foi mais difícil? E como é que foi isso durante o processo de entrevista? O que eles cobraram de ti? Acho que a questão de você pôr a mão na massa ali no código, tipo, não de você precisar mostrar que você sabe de tudo, mas de você mostrar que você domina ali, se precisar fazer tal coisa, mesmo que você não tenha conhecimento sobre alguma coisa, mas você demonstrar ali que está disposto a aprender, tentar fazer, implementar. Então, foi bem importante. Então, por exemplo, nessa etapa, eles teve a primeira entrevista com o RH, foi ótima. Segunda foi justamente para avaliar esse teste de automação que me passaram. Então, eu tive ali, acho que não lembro se foram 4 dias, alguma coisa assim, para fazer essa automação. E, por exemplo, eu só trabalhava na época com Selenium, com Python. E foi algo que eu trabalhava com isso porque eu tomei iniciativa nisso. Tipo, no estágio, ninguém usava isso e eu alinhei com o líder para a gente implementar isso. Então, assim, já é um pouco mais difícil porque você começou na sua. E aí eles ainda pediram para implementar em Java o código. Então, assim, claro que quando você pega a lógica de programação, vai sendo mais fácil para implementar em outra linguagem, mas ainda assim é um desafio a mais, que às vezes você pode olhar e se assustar muito, mas eu, enfim, só fui tentando. Então, pronto, fiz lá o desafio de Selenium em Java e tal. E aí depois disso foi esse code review, por assim dizer, essa ligação. E aí depois teve mais uma etapa com questão a parte técnica dos testes. Então era mais para a parte manual ali. Então várias perguntas do que eu faria em tal contexto. Então, acho que essa é uma diferença maior assim com relação ao Brasil. Eu posso ver assim da minha prática mesmo das entrevistas que no Brasil às vezes eles priorizam mais para que seja algo na hora, assim, o live coding. Não que não tenha no exterior também, mas eu tive mais essa experiência de você poder entregar um projeto um pouco depois, automatizado e tal, com relação ao exterior. E eu acho que essa pegada de você realmente poder mostrar, mesmo que você não saiba de alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sabia mexer com framework de reports lá, se chama
Alure. Então, eu não sabia, mas assim, eles me encorajaram a fazer de todo jeito e olhando agora pro resultado do que era, pro que eu sei trabalhar agora, era uma gambiarra, por assim dizer, né? Mas era funcional. Então, é isso que eu vejo que é uma tendência mais para as empresas do exterior, a atitude. A atitude lá importa muito mais às vezes do que a parte técnica, porque se você atende ali, como vocês sempre falaram, 60% dos requisitos, ou enfim, se você não tiver o resto, mas se você cobrir tudo isso com atitude, você tem muitas chances. É, com certeza. Tu demonstrar que tu pode não saber tudo, mas se te derem uma tarefa, tu vai entregar, né? Tu vai dar um jeito de chegar e entregar aquilo. Realmente faz uma grande diferença. Tu sente falta de CCLT? Não, zero falta. Apesar, né, de ser uma experiência diferente, né? Você paga os impostos ali todo mês e tal, questão de contabilidade, algumas burocraciazinhas a mais, mas eu não sinto falta nenhuma de CLT, pra ser bem sincero. É, eu também não sinto falta nenhuma, não, cara. dá, dá muita diferença, né, cara? A É, questão do quanto de imposto que a gente paga é bem é o menor. imposto que o Brasil come da gente é coisa de maluco. É, na pessoa física é bem grande. Tem alguma coisa que faria você mudar de ideia, de desistir de trabalhar para fora? Para voltar por algum motivo trabalhar aqui para dentro? Cara, eu até tava escutando o podcast hoje, não lembro se foi o último que vocês soltaram, que você tava falando, se a proporção voltasse a ser dois, o salário estaria valendo a pena. Eu acho que realmente tinha que ser uma situação tinha que ser uma anomalia mesmo. De acontecer e, sei lá, o real valorizar muito, o dólar desvalorizar muito, alguma coisa assim acontecesse e o salário não valesse mais a pena. Mas acho que olhando assim, é o único fator, realmente. Porque apesar dessa questão financeira, né, do exterior ser melhor, mas também a empresa, tipo, as empresas no geral, pelo menos do que eu vi, são melhores do que aqui no Brasil, salvo as raras exceções. Quais são os benefícios, para a gente entender quais benefícios que a empresa tem hoje, em termos de férias e... É Unlimited Holidays, então são férias ali meio que limitadas e o pessoal é bem tranquilo mesmo com essa questão de work-life balance. Eles priorizam muito, até tem uma iniciativa todo mês de tipo você caminhar e tirar uma foto de onde você tá e tal, algumas coisas assim. Então eles priorizam bastante essa questão do work-life balance, são bem tranquilos mesmo. Outros benefícios, tipo, tem alguns bônus, discretionary share bônus que chama, que é meio que anual, eles, tipo, de acordo com a performance da empresa, a sua alta performance, etc. Tem esse bônus, fora o ambiente, né, de trabalho, que, tipo, de dar notebook, monitor, etc. Acho que são, além de, claro, a pessoa ganhar em dólar, né? O maior benefício de todos. Então, acho que são esses os principais bônus lá da empresa. Cara, são essas perguntas. O resto a gente já tinha conversado tudo. Acho que a gente bateu um bom papo, deu pro pessoal absorver bastante coisa. Só que eu sei que tem bastante ainda gente que tem dúvida, que às vezes quer conversar contigo, trocar ideia. Se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo ou conectar com você em rede social, onde que o pessoal pode te encontrar? O meu LinkedIn tá Davi Alcoforado. Meu Instagram, eu tenho um Instagram que tá um pouco parado, mas eu vou estar produzindo conteúdo agora, mas justamente sobre essa esfera de trabalho remoto e tal. Davi Remote. Você pode acessar lá, pode mandar um direct, a gente conversa e tal. Acho que são as duas melhores formas aí de me encontrar. Sou bem receptivo mesmo, quem quiser trocar um papo, qualquer dica ou qualquer coisa. É isso, sempre que eu peço de alguém que quer trocar o papo é realmente comprometimento, né? Tipo, vai pedir ajuda, realmente fazer o que for necessário e tal, estou sempre disposto a ajudar. Outro ponto, se vocês quiserem encontrar com ele, é lá na comunidade. O Davi tá ali pra gente trocar ideia. Sempre que surge vaga, ele compartilha ali Perfeito. com a gente. Mas é muito legal. Cara, que massa. Novamente agradeço você ter disponibilizado, sei que é bem corrido aí pra ti, você ter disponibilizado esse tempo pra conversar aqui com a gente, compartilhar teu conhecimento. Muito massa conversar com você novamente também, do jeito de poder trocar essa ideia aqui. E vamos marcar outras oportunidades pra gente conversar novamente. Beleza? Beleza, com certeza. Obrigado, Vini, mais uma vez pela oportunidade. E é isso, pessoal. Esse podcast aqui bem top. Eu tô acompanhando aí. Acho que eu já escutei 3 episódios e tem pautas bem interessantes. Então, vocês façam um favor aí se for no YouTube, né? É só ativar o sininho aí para receber. E se for no Spotify, acho que é só seguir, né? Isso. Então, O Spotify tem a opção de seguir. pronto.
Os conteúdos são bem relevantes, não só para quem está querendo, mas para mim mesmo que já consegui. Estava acompanhando vocês falando, por exemplo, da questão do dólar e da quebra lá do Banco dos Estados Unidos. Então, acho que é isso. É sempre importante a gente se manter antenado em todo o cenário, por assim dizer, né, do T-Rex. Então, é isso. Obrigado mesmo, foi uma honra estar aqui hoje. Pessoal, para vocês continuarem acompanhando, como o Davi disse, então pode se inscrever se for aqui no YouTube ou seguir a gente ali no Spotify. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, viniciusdacal.remo. Também pode seguir ali no LinkedIn, me adicionar ali no LinkedIn, que é também só pesquisar por Vinícius da Cal. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.